Olá, essa é a sétima aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema é círculo, é um dos temas da geometria plana. Na aula de ontem nós fizemos a dedução da fórmula para calcular o comprimento da circunferência. Então já coloquei ela ali, né, para a gente dar uma lembradinha. C, que é a abreviação de circunferência, é igual a 2π raio, certo? Então aí agora nós vamos fazer o cálculo de um exercício. Eu mudei a ordem, porque eu já aproveitei a aula do segundo ano de ontem para vocês também. Aí a gente vai fazer, se fosse a sequência, seria o 4 hoje. Então nós vamos fazer o exercício número 5, tá? Eu mudei a ordem só, aí vocês vêm aí, vou ler aqui o problema e a gente vai tentar fazer as interpretações, tá? Enem 2017. Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área há uma tubulação vertical que transmite água através de uma das quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostra as figuras. Vou colocar já as figuras. Cada torre move-se em velocidade constante. Bom, então tá aí o sistema, né? Para quem nunca viu um sistema desse de agricultura e tal, já dificulta um pouco a interpretação do exercício. Mas é assim, né? A gente tem que se adaptar. Como diz o saudoso Darwin, né? Só os fortes sobrevivem, né? Tem que se adaptar melhor, vai ter condições melhores para sobreviver. Então lá tá mostrando mais ou menos, né? Então aquela torre no meio da primeira imagem, que é o chamado pivô, aquilo vai rodando conforme isso daqui, e aí ele vai irrigando. O que seria irrigar? Jogar água na plantação, para não precisar ficar uma pessoa lá e tal. Tem tecnologia no campo agora, tá? Então aí vai girando e vai irrigando as plantas, não precisa ficar, tem um sistema geralmente eles tiram água de poço, alguma coisa assim, e aí para irrigar as plantas, para molhar a planta, tá? Aí tá o sistema mais ou menos aqui, a base seria isso aqui, aí tem as torres, 1, 2 e 3, e tá lá o sentido que vai rodando o objeto, tá? Bom, o pivô de 3 torres, T1, T2 e T3, igual eu falei lá para vocês, será instalado em uma fazenda, sendo que a distância entre as torres consecutivas, bem como a base da torre T1, são iguais a 50 metros. O fazendeiro pretende ajustar a velocidade das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use 3 como aproximação de π. Para atingir o seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser em metros por hora de... Aí tá lá as alternativas. O bom desse exercício aqui é que todas as alternativas são diferentes, tá vendo? Então, se fazer da maneira correta, não precisa fazer os outros, tá? O que eu vou fazer? Vou fazer o primeiro, a gente já vai saber qual que é a correta, e aí vocês tentam fazer os outros. Primeiro, a interpretação do exercício, né? Então, a primeira parte lá fala que é uma área circular, né? Então, o formato de um círculo, e as distâncias das torres, tá vendo? Ó, sempre é a mesma, da T1 para T2 para T3, é sempre 50 metros. A volta completa, 25 horas, a aproximação do π. E o que ele quer saber? Ele quer saber a velocidade em metros por hora. Então, além de saber como calcular a circunferência, precisa saber como calcular a velocidade, que é um tema de física, né? Velocidade média, tá? Mas no caso de conversões não precisa fazer, porque está em metros, e aqui está em metros a distância, e está em hora e também está em hora. Lembrando, né, que a velocidade utiliza 2 unidades, uma para medir a distância e outra para medir o tempo. Só lembrando rapidamente, quanto mais rápido eu percorrer uma distância, maior a velocidade, né? Então ela envolve 2 unidades, uma para a distância e outra para o tempo, tá? Aí eu fiz mais ou menos o desenho aqui, só para a gente poder ver o que ele falou aí
né, que falou que a distância do centro até as torres, torre 1, torre 2, torre 3, sempre 50 metros. Então, a torre 1, ela está a 50 metros do centro, a torre 2 seria aqui, né? Então seria 50 mais 50, ou seja, seria 100 metros, certo? E a torre 3, 50 mais 50 mais 50, 150 metros. Então, o que acontece? É mais ou menos aquela primeira aula de introdução que eu dei para vocês dos planetas, né? Então, aqui a distância é menor para percorrer, né? Porque o trajeto é menor, o círculo é menor, a circunferência ali é menor. Então a distância que a torre 3 vai percorrer é um pouco maior, tá? Lembrando que essas medidas que eu coloquei aí não é a distância, essa distância está em linha reta, seria o que a gente chama de raio do círculo, tá? Aí a gente vai usar a fórmula para poder fazer. Aí eu vou fazer o primeiro, e aí vocês já vão fazer o segundo e o terceiro para completar o exercício, tá? Já vou fazer a resolução aqui na lousa. Até breve.